a nossa convidada é a doutora Karine Cunha, ela é psiquiatra. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, viu? Agora a gente dá o pontapé inicial no nosso bate-papo sobre transtorno bipolar com a doutora Karine Cunha, que é psiquiatra. Doutora, falar de transtorno bipolar e popularmente fala-se muito, fulano é bipolar, então muda de humor com facilidade, ora muito triste, ora em mania, muito alegre, né? Isso atrapalha o diagnóstico, estigmatiza quem de fato tem o transtorno bipolar. É um transtorno de humor? Sim, o transtorno bipolar é um transtorno de humor, né? Bi quer dizer dois, polar quer dizer polos. Então é um transtorno de humor que cursa com dois polos. O polo da depressão e o polo da hipomania ou mania. Mas o que acontece? As pessoas, elas usam esse termo de uma forma errada. Pejorativa, né? Pejorativamente. Então, às vezes, tem pessoas que, de repente, têm uma certa oscilação de humor, não necessariamente ela tem o transtorno afetivo bipolar. Porque para você ter o transtorno, você tem que ter essas oscilações bastante intensas, frequentes, né? Como é para fazer o diagnóstico, doutora? Porque quem é que busca? Quem tem o transtorno bipolar sabe que tem? Isso atrapalha, então, a vida da pessoa de modo que ela fale, eu preciso de ajuda médica, eu preciso do profissional da saúde mental. E aí, derrubar, se houver, né? Todo o preconceito, em algumas famílias tem muito, né? Pra buscar o psiquiatra. Infelizmente, assim, o preconceito, ele ainda existe e muito, né? Em geral, os bipolares procuram a gente quando eles estão na fase depressiva. Por quê? Porque na depressão você tem tristeza, angústia, desânimo, você tem um sofrimento muito grande. Tem paciente, por exemplo, que não tem vontade nem de sair da cama, não tem vontade de tomar banho, né? Alterações de sono, alterações de apetite, negativismo, pessimismo. Então, é sofrido. Quando o paciente está em euforia, né? Quando a gente fala euforia, pode ser hipomania ou mania, tá? É que na hipomania, os sintomas são mais brandos. Em geral, a pessoa não tem crítica. Por quê? Porque ela está feliz, ela está eufórica, ela está animada, ela está com energia aumentada. Não então, tem ela crítica não tem crítica externa. Ela não tem crítica de que ela está doente, de que isso é uma doença. Perfeito. Tá tudo bem para ela. Para ela está tudo ótimo. Entendeu? Tá. Então, em geral, quando eles procuram a gente, eles procuram quando eles estão na fase depressiva e não na fase da euforia. Tá. E essa oscilação acontece em que espaço de tempo? Pode acontecer, né? Então, na verdade, a evolução dos bipolares varia muito de pessoa para pessoa, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm muito mais depressão do que euforia. Tem pessoas que têm muito mais euforia do que depressão. Às vezes acontece da pessoa ter um episódio de depressão, um episódio de normalidade, que a gente chama de eutimia, e depois um episódio maníaco, né? O tempo também é muito variável, às vezes pode durar, por exemplo, uma hipomania pode durar 4, 5 dias, mas pode durar também 1 mês, 2 meses, a depressão pode durar 4 meses, então isso oscila demais de pessoa para pessoa. E tem pessoas que às vezes têm, por exemplo, no mesmo dia, então às vezes a pessoa acorda eufórica e vai dormir deprimida. Nesse caso, a gente classifica como ciclador rápido. É aquela pessoa que faz a ciclagem rápida. Então, da fase da depressão, que é a fase que a pessoa fica para baixo, ela já é como se virasse uma chavinha. Ela já vai para a fase da euforia. Então, trata-se do mesmo transtorno, mas aí modo de tratar é diferente. Então, tem vários tipos de... Na verdade, a doença é a mesma, mas você tem 2 polos diferentes. Tá bom. Que são, na verdade, opostos. Se você for observar, os sintomas, eles são opostos. Então, na depressão, você tem o quê? Tristeza. Na euforia, você tem o quê? Uma alegria exagerada. Na depressão, você tem falta de energia. Na hipomania, na mania, você tem uma alegria, você tem uma alegria perigosa até? Perigosa. Energia e alegria perigosas. Só que é um excesso de energia que a pessoa ela perde um pouco a crítica. Então, ela pode cometer... Perde a noção. Exatamente. Ela pode perder a noção. Colocar a vida dela em risco, inclusive. Colocar a vida dela em risco. Vou dar um exemplo. Ela pode, por exemplo, pegar um carro e dirigir a 150 por hora. Para ela não está fazendo nada demais. Ela está super alegre, está ali dirigindo, mas é um perigo. Ela pode atropelar alguém, ela pode se envolver em um acidente. Uma outra característica muito comum, compras excessivas.
Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que gastam todo o limite do cartão de crédito. Às vezes pegam um empréstimo, ficam endividadas e a pessoa não tem crítica. Ela entra numa loja, ela compra, tipo, metade da loja. Ela não compra um item ou outro. Ela entra num looping de compulsão. Então, quando a pessoa está em euforia, né, em hipomania ou mania, a tendência é ela ter essas atitudes que acabam prejudicando ela de uma certa forma. Tá. Fácil de... Então, para fechar o diagnóstico, precisa do quê? Tem exame que faz? O diagnóstico é clínico? Quem fecha esse diagnóstico? Esse é o ponto. O diagnóstico, na verdade, ele é clínico. Tá. Não existe nenhum exame que mostre essa pessoa é bipolar, essa pessoa não é. Então, se você pegar um paciente em plena crise de euforia, por exemplo, e você fizer uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada ou exames de sangue, não vai simplesmente detectar nada, vai estar tudo absolutamente normal. Como é que é o diagnóstico? De acordo com os sintomas. E muitas vezes não é o paciente que chega e fala, é a família. Isso que eu ia perguntar, justamente. Por isso que eu sempre gosto de conversar com o paciente e com a família. Porque às vezes o paciente traz uma versão e a família traz outra. No mesmo momento ou pode ser em momentos separados? Pode ser em momentos separados. Tá. Então é importante conversar com essa família. É sempre muito importante conversar com a família. E de uma maneira geral, muitas vezes o paciente não sabe que ele é bipolar. Ele chega contando, eu tô me sentindo assim, eu tô meio para baixo, tô desanimado. Aí eu começo a conversar, né? Porque eu sempre procuro saber mais informações sobre aquele paciente. E aí ele conta, pois é, doutora, mas tem momentos que eu percebo que eu fico muito alegre, eu fico muito bem, eu tenho vontade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Aí já acende uma luzinha, eu falo, me fala um pouquinho mais sobre isso. Aí ele começa a falar, eu percebo que eu durmo menos horas por noite, eu fico mais agitado, meus pensamentos ficam mais acelerados, eu fico empolgado, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Percebe? Então, não é um padrão normal, é um padrão acima do normal, né? E aí, a gente faz um diagnóstico. A partir do momento que você tem um episódio de hipomania ou um episódio de mania, você já é um bipolar. Tá. Se você só tiver depressão, você pode ter depressão unipolar, um transtorno depressivo. Você tem que ter esse outro polo, então. Exatamente. Para a gente diagnosticar bipolar. Bipolaridade, você tem que ter as duas coisas. Trata com remédio. Ainda é um problemão falar de tratamento psiquiátrico, medicamentoso? Sim. Existe muito medo, preconceito? Sim, na verdade as pessoas têm uma ideia muito distorcida das medicações psiquiátricas, né? No caso do bipolar, o que nós utilizamos? Nós utilizamos os estabilizadores de humor, que são remédios, o que eles fazem? Eles regulam a química do cérebro. E eles são remédios de tarja vermelha. Não são remédios de tarja preta. As pessoas acham que a gente, psiquiatra, só prescreve tarja preta. E isso não é verdade. Então, por exemplo, o estabilizador de humor, ele jamais provoca dependência. Muito pelo contrário, o que ele vai trazer? Ele vai trazer qualidade de vida para aquela pessoa. Porque a pessoa ela fica oscilando de humor o tempo inteiro. Então, ela vai ter prejuízo na vida social dela, ela vai ter prejuízo nos relacionamentos, né, interpessoais, com a família, com o cônjuge. Ela vai ter problemas no trabalho. Ela vai ter faltas ao trabalho, imagina, a pessoa acorda extremamente deprimida. Ela não vai ter energia, não vai ter força para trabalhar. Então, o tratamento, ele traz qualidade de vida para a pessoa. O tratamento, ele traz estabilidade para a pessoa. É o contrário. As pessoas acham que o remédio vai fazer mal. A gente está falando de um transtorno que tem cura ou não tem? Então, não tem cura, tem controle. Eu costumo comparar o bipolar como um diabetes. Né? Vocês estavam falando de diabetes gestacional. Então, o paciente diabético, ele não tem cura, ele tem controle. Quem é diabético vai sempre ter que fazer uma dieta específica, vai ter que tomar o hipoglicemiante, vai ter que tomar a insulina. Ou seja, diabetes não tem cura, tem controle. A bipolaridade é a mesma coisa. Então, ele vai ter que tomar medicação. Agora, as dosagens, elas vão variando de acordo com a evolução do paciente. Então não é um remédio que você pega uma receita e vai para sempre tomar igual? Não. Mesma dosagem? Muda muito. Legal. Às vezes, mesmo com medicação, a doença pode piorar, ela pode evoluir. Às vezes, a gente precisa associar a medicação. Então, por exemplo, eu já tive paciente bipolar que com uma medicação só ficou super bem.
Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que precisam de 2 remédios diferentes, às vezes 3. Uma combinação. Uma combinação. Ou essa combinação sempre, ou em determinada fase se fez necessário. Exatamente. Às vezes, por um tempo, fica bom com aquela medicação. Às vezes, aquela medicação perde o efeito. A gente tem que trocar. Pode ser, Às vezes, a gente tem que associar. Então, assim, cada caso é um caso. O bipolar é um paciente que a gente tem que estar sempre acompanhando de perto. Vou trazer aqui algumas questões, mas antes preciso saber de prevalência. Mais comum em homens, mulheres? Tem idade de maior acometimento? Sempre tem. O bipolar, a proporção é de 1 para 1. Então, acomete um homem para cada mulher. Tá. Mas tem uma diferençazinha aqui. O bipolar do tipo 1, que são os casos mais graves, que têm os sintomas mais intensos, em geral é bem igualzinho, 1 para 1. O bipolar do tipo 2, que são os casos mais leves e tem uma predominância de depressão, de uma maneira geral, tem um pouco mais de mulheres do que homens. Tá? Então tem essa diferença, ok? Com relação à idade, a bipolaridade pode surgir na adolescência, mas a idade mais comum é no início da idade adulta, na faixa aí de 25 anos. Tá? Mas tem pessoas que podem, por exemplo, começar o quadro pode começar, a doença pode começar com 45 anos, por exemplo. Mais tarde. Isso Perfeito. pode acontecer. Perfeito. Agora, pensando na mulher e numa idade mais jovem, essa mulher vai engravidar. Então, mulher tem sempre a questão do ciclo menstrual, por exemplo. Né, quem sofre com TPM sabe que normalmente já existem oscilações maiores aí do comportamento do que normalmente ocorreriam. Então, o ciclo menstrual e mulher tem o sonho de engravidar. Sim. Pode engravidar tomando esse medicamento, há de se fazer um planejamento muito bem feito? Sempre quando eu atendo paciente do sexo feminino, eu pergunto, você planeja engravidar, você tem planos, você já tem filhos? Porque aí tem medicamentos que a gente não pode usar durante a gestação. Tá? Então, assim, na verdade, uma boa parte dos estabilizadores a gente não pode usar durante a gestação. Depois, ok. Então, eu sempre faço essa pergunta. Acontece que quando a gente descobre a gravidez, a gente já tem algumas semanas de gestação, né? Então, por isso que eu sempre pergunto. Tá. Sim, é um plano. Tô tentando engravidar. Então, você já toma as medidas para usar os remédios que são compatíveis. Porque é super comum o paciente vira para mim, doutora, eu tô grávida já há 2 meses. E aí? E tomou o remédio? E tomou um remédio que, assim, existe um risco maior de teratogenicidade. Não quer dizer que vai ter, mas existe um risco maior. São malformações, né? Exatamente. Que podem acontecer malformações. Exatamente. Tá. Então, a paciente sexo feminino mais jovem, eu não entro, por exemplo, com ácido valproico ou valproato de sódio, que é uma medicação que a gente sabe que tem um risco maior de teratogênese. E o pessoal as mulheres ficam muito preocupadas com essa questão do remédio ser teratogênico ou não, mas muito preocupadas na prescrição do psiquiatra. Mas tem muito remédio que é teratogênico, que serve para várias outras coisas, né? Então, enxaqueca, um monte de remédios aqui que são utilizados que não são compatíveis ali com a gestação. Então, não é só uma questão, está muito ligado a uma questão do preconceito na busca do psiquiatra e dos remédios que vocês passam, mas é a classe medicamentosa, né? Então, tá planejando engravidar, precisa contar para qualquer médico que você vai e te prescreve remédio, né? Antigamente, né, teve a época da talidomida, né? Isso já faz tempo. Várias crianças nasceram sem membros. E era uma medicação, acho que para dor, alguma coisa mais ou menos assim. Topiramato, que tem uma função também, acho que é utilizado para quem tem enxaqueca, para quem sofre com outras questões também, porque tem uso on-label e off-label também, né? Precisa conversar sempre com o médico. Então, mulher sempre precisa falar da vontade, da maternidade, de ser mãe e do momento ali da utilização daquele remédio. Então, muito mais. E é importante a gente saber também se ela vai amamentar ou não. Porque alguns medicamentos podem ser usados na amamentação e outros não. E aí, a gente sabe da importância do aleitamento materno, mas quando a gente fala do tratamento de uma doença, né, de um transtorno, é uma conversa muito franca e assim, sem julgamento, sem culpa. Às vezes essa mulher precisa voltar a fazer o tratamento dela com um remédio que vai impossibilitar de amamentar o filho, né? Inclusive um adicional, muitas vezes o diagnóstico de bipolaridade ele surge no pós-parto. Aquelas mulheres que fazem psicose pós-parto.
Então, elas têm a criança e aí elas começam a ter delírios. Porque o puerpério é complicado, né? É complicadíssimo. A chance de um paciente bipolar descompensar no Nessa puerpério é altíssima. Então, podia não ter diagnóstico Exato. antes. Acontece. A No gente fazer o puerpério, você diagnóstico diagnostica. no pós-parto. Isso acontece. E, ao mesmo tempo que eu entendi ali a questão de ser o gatilho, essa mulher leva a criança no pediatra, mas às vezes ela mesma não tem esse suporte. Às vezes é o pediatra da criança que está de olho nessa mãe Sim. que vai encaminhá-la para um psiquiatra, né? E aí é muito importante o quê? O apoio familiar. Porque quando a família tem preconceito, é muito complicado. Porque às vezes a família inteira rejeita. Né? As pessoas têm essa questão da rotulação. Ah, mas a minha esposa vai ser rotulada como louca? Não tem nada a ver isso, gente. E essa psicose do pós-parto, Sim. ela coloca em risco esse bebê? Coloca em risco, porque quando a mulher está psicótica, né, ela não tem crítica, às vezes, do que é real e do que não é. Ela pode achar, por exemplo, que está sendo perseguida, que alguém pode estar atrás dela, ela pode ter algum delírio com relação à própria criança. Né? Graças a Deus é raro, mas pode acontecer. Tem mulheres que chegam até, inclusive, a prejudicar o bebê. Por isso que os olhares ali, depois do nascimento da criança, eles precisam estar muito voltados a essa mãe, né? Sim. Muito mais voltados para a mãe do que até para o próprio bebê. Porque se a mãe está bem, o bebê fica bem. Em geral, as pessoas olham muito para a criança bebê, né? e deixam a mãe de lado. Aí você quer uma ajuda? Aí ninguém oferece para fazer uma comida, lavar uma louça, Verdade. fazer a lavanderia, mas eles querem ficar com essa criança. Né? Na verdade, quem está precisando dessa ajuda é a mãe. E aí, nessa parte de saúde mental, muito importante também. Importantíssimo. Agora, você falou dos estabilizadores de humor. Muita gente fala de uma substância, lítio. Lítio. Serve pra Carbonato quê? de lítio. O carbonato de lítio foi um dos primeiros estabilizadores de humor, né? O lítio ele é um metal, mas ele é um excelente estabilizador de humor. A questão ele provoca muitos efeitos colaterais, tá? E a gente precisa dosar no sangue de tempos em tempos. Porque se ele atinge um nível muito alto, de fato, ele pode intoxicar. Tá? Mas é um remédio excelente, ele é um remédio muito utilizado atualmente, mas a gente tem que saber utilizar. E o paciente ele tem que tolerar bem essa medicação. Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm uma resposta excelente com lítio. Às vezes só o lítio já resolve. Outros não. Outros não. Tem paciente que não tolera o lítio, por exemplo. E o tempo para você saber se o remédio fez efeito, se aquele vai ser suficiente ou não? A gente fica muito ansioso, né, para que o remédio faça efeito logo. Mas quando a gente fala de saúde mental, tem que ser paciente. Total. Por quê? Os medicamentos demoram uma média de 10, 15, 20 dias para começar a fazer efeito. E uma coisa que acontece muito é assim, os primeiros dias, os efeitos colaterais aparecem com tudo. Então, eles vêm de uma forma muito intensa, mas os efeitos terapêuticos não. Aí, o que acontece? Fica com a parte ruim do remédio. Exatamente. Aí, a pessoa vira e fala assim, poxa, eu tô mal. Eu fui na médica e a médica me deu essa medicação e eu tô passando mal. Essa médica quer me matar. Eu não vou mais tomar esse remédio. Por isso que eu sempre explico, eu sempre oriento. Eu falo, olha, infelizmente, primeiro o remédio vai ser ruim para depois ele ser bom. Então, o efeito colateral, ele vem nos primeiros dias, mas ele vai desaparecendo com o passar do tempo. E o efeito terapêutico é o contrário. Ele não tem no começo, mas ele vai aparecendo com o passar do tempo. Legal. Então, eu explico que a primeira semana, os primeiros 10 dias, é um período mais crítico mesmo, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu sempre dou o meu celular. Eu falo, olha, se tiver algum problema, alguma intercorrência, algum efeito colateral insuportável, você me avisa. Aí eu avalio se vale a pena a gente interromper aquela medicação ou não. Dá algum exemplo de um efeito colateral que, claro, é muito difícil de falar o que é suportável ou não, porque cada um encara o tratamento também de um jeito, né? E aí o que dói em mim não dói em você. Sim. Olha, no caso do lítio, por exemplo, é uma medicação que pode dar tremores. Tá? Mas eu explico, no comecinho vai ter um pouco mais de tremor, depois a tendência disso é amenizar. Mas tem pacientes, por exemplo, que não toleram o tremor, né? Ele pode dar, por exemplo, acne. Tem paciente que tem acne. O tremor, ele desaparece ou ele pode permanecer um pouquinho? Ele tem pode gente que treme, né? Sem remédio nenhum. Ele pode desaparecer por completo e pode ficar um pouquinho. Tá. Agora, tem pacientes, por exemplo, que não tem efeito colateral nenhum. Ótimo. Isso também acontece. Agora, outros medicamentos, de repente, podem dar o quê? Uma sonolência excessiva, ou podem dar tontura. Também no começo. Também no começo, depois passa. Tá.
náusea. Psicoterapia. Precisa fazer acompanhamento com psicólogo? Tem psiquiatra que também faz a terapia? Tem. Tem psiquiatra que faz a parte de terapia e faz também a parte medicamentosa. Tá. Né? Tá. Eu, por exemplo, só faço a parte medicamentosa. Tá bom. O que eu acho? Eu acho que a psicoterapia sempre é muito importante, sempre. Eu acho que para qualquer transtorno psiquiátrico, ou mesmo a pessoa que não tem transtorno psiquiátrico, eu acho muito importante fazer a terapia. Mas a terapia por si só, no caso da bipolaridade, ela é insuficiente. Então, é um trabalho em conjunto. Em Precisa conjunto, do remédio. sempre. E aí você faz a psicoterapia. Apostar Sempre. só na terapia, apostar só no trabalho do psicólogo quando você tem um transtorno como esse, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá bom. Por quê? A bipolaridade é uma alteração da química cerebral. Você precisa ajustar. E é né? cíclico. Então, a pessoa ela fica oscilando. Tá. O que eu tenho visto, aí a gente recebe bastante psicólogo aqui, os psicólogos sempre encaminham e pedem para que essa pessoa passe com um Sim. psiquiatra, porque às vezes o primeiro profissional que se buscou por conta do preconceito, então mais fácil romper esse preconceito Concordo. para buscar o psicólogo do que para buscar o psiquiatra, ainda que seja uma bobagem que não tenha nada a ver, né? Você pode buscar, é um médico acima de tudo, né? Mas a maioria dos meus pacientes chegam pelo psicólogo. Sim, É sim. muito difícil acontecer o contrário. Exatamente por causa do preconceito. Do preconceito, né? Então, as pessoas primeiro sempre procuram o psicólogo, porque as pessoas elas querem tentar de tudo. Eu quero fazer de tudo para Pra que eu não não medicar. precise tomar remédio. Legal. Entendeu? Você volta, doutora? Nosso tempo acabou. Volta Sim. pra gente falar mais Claro. desse transtorno, de outros. Sempre bom falar de saúde mental aqui para quebrar esses preconceitos sempre, né? Com certeza. O Instagram da doutora é @psiquiatra Carine Cunha. @psiquiatra Carine Cunha. O WhatsApp é 11 93297 5678. O site é www.psiquiatradoutoracarinecunha.com.br. Psiquiatra DRA Carinecunha.com.br. Volte outras vezes, doutora. Obrigada. Adorei te conhecer e te receber Eu aqui. também.